episódio de número 5. Estamos avante aí com o nosso podcast. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você que não conhece a Supermédica. Para você que é novo por aqui e não conhece a Supermédica, nós somos uma hold criada pelo diretor e CEO Agnaldo Chagas, chamada Gramed Brasil Participações, onde o nosso grupo é composto por algumas empresas, como a Anápolis Indústria Hospitalar, que é uma fábrica de produtos têxteis hospitalares de alta qualidade, como toucas, máscaras, EPIs, entre outros produtos. Temos em nosso grupo a linha Prêmio Super Cotton, a atadura mais resistente do mercado hospitalar, e a Supermédica Distribuidora Hospitalar. A Supermédica está no mercado há mais de 7 anos, levando saúde para todo o Brasil, para hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas odontológicas, veterinárias e também para clínicas estéticas. Temos em nosso estoque mais de 14 mil itens hospitalares, desde medicamentos, equipamentos hospitalares, produtos hospitalares, ou seja, tudo que você precisa na área da saúde, a Supermédica tem para você. Agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é o André Ribas Cabral. Ele é farmacêutico formado pela Faculdade Anhanguera de Brasília em 2015, é pós-graduado em farmácia clínica e hospitalar em 2022, já atuou na área de drogarias na área hospitalar de 2019 a 2020 em hospital militar. Atuou na linha de frente do combate ao Covid-19 em UTI hospitalar de campanha e atualmente está à frente das compras e gestão de estoque do Hospital Luciano Chaves em Formosa, com suporte em pronto atendimento, internação e UTI geral. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Veio direto de Brasília para participar do nosso podcast. Isso. Eu que agradeço o convite, tá? É bom, muito bom conhecer vocês aqui pessoalmente, né? Já conheci a empresa, mas obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí que eu acho que vai ser bem legal. Vamos! Hoje a gente vai abordar muitos assuntos, né? O André, a sua área é uma área que a gente consegue destrinchar muitos assuntos, muitas curiosidades que eu tenho certeza que as pessoas têm. Vamos descobrir os bastidores dessa questão de UTI, né? Como que funciona. Como que funciona também essa gestão de estoque, né, dentro dos hospitais. Vamos quebrar aí, né, esses paradigmas desses assuntos. Exatamente. A UTI é um paradigma, né? As pessoas têm uma má impressão da UTI, né? Uhum. Acha que sempre que os pacientes estão numa unidade de terapia intensiva é porque está nas últimas, né? Então não conhecem como que funciona, por que está ali. Uhum. Então, cada caso é um caso a ser estudado, a ser explicado. E é muito interessante a gente ter esse diálogo, né? Quando o paciente não está sedado, a gente ter esse diálogo com a família para deixar um clima mais leve, sempre ciente do que pode acontecer, o que está por vir ali. É bem interessante, sim. E a área da farmácia está sempre tomando conta de cada detalhe disso aí para poder fluir tudo certinho da melhor forma. Muito bacana. André, antes de começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente quem é o André Ribas, por que você escolheu estar nessa área? Sempre foi uma paixão? Então, eu me mudei para Brasília em 2010, né? Quando eu comecei o meu curso de farmácia. Não atuava na área ainda, mas sempre tive uma paixão muito grande com a área de biologia, os cálculos também me chamavam muito a atenção. E eu entrei na área da farmácia para poder estudar mais a fundo, para confirmar se era isso mesmo que eu queria. E cheguei lá, me apaixonei muito mais. Eu entrei trabalhei por um período em farmácia, né? Foram quase 6 anos que eu atuei ali no balcão, né? Dando assistência farmacêutica, conversando com os clientes, tirando dúvida. Só que eu acho que ainda não era isso que eu queria. A paixão ainda estava mais a fundo. Aí foi quando eu consegui a vaga hospitalar, né? Fui trabalhar no hospital militar. Depois me convocaram para poder estar à frente aí dessa batalha que a gente travou contra a pandemia e o Covid-19. Sim. Né? Fiquei por mais de quase 8 meses lá, quase um ano, né? Uhum. Nessa luta aí. E agora estou no Hospital Luciano Chaves, lá em Formosa, né? Fazendo esse trabalho dessa experiência que eu trouxe da UTI para poder desempenhar lá o trabalho que a gente tem de pronto atendimento. A gente tem centro cirúrgico, tem a unidade de terapia intensiva também e tem a internação para casos não tão graves, né? Legal. É isso aí.
André, e hoje nós vamos falar de diversos assuntos, como eu falei aqui, né? Que englobam, claro, a sua área. Antes de iniciar, vamos falar um pouquinho sobre qual o papel fundamental do farmacêutico, até mesmo para quem está pensando em entrar nessa área, né? Para a gente poder dar um norte aí do que ele pode fazer. Legal. As pessoas têm muita dúvida, né? O que o farmacêutico faz de fato? A gente chega na farmácia, o farmacêutico está aí? Tá, mas o que é que o farmacêutico faz, né? Então, a gente trabalha com muito cálculo a respeito de, na farmácia, por exemplo, eu preciso ter uma média de vendas para poder atender os meus clientes. Então, estou sempre trabalhando com esse cálculo, né, do estoque, também em relação aos medicamentos, né, endemias, o que está acontecendo mais em relação a doenças, o que eu preciso ter, né? No caso do coronavírus mesmo, a gente precisava muito de alguns retrovirais que estavam sendo testados na época, né? Então, a gente está sempre ligado nisso. O que a gente precisa ter em estoque, né, para a gente fazer esses cálculos, além do controle dos psicotrópicos, né, da portaria 344. A gente também cuida dos antibióticos. Então, o farmacêutico trabalha mais ou menos por aí, em drogaria, né? Já em hospital, a gente tem que tomar o cuidado para que não falte medicamento nenhum para esses pacientes durante o período de internação dele. É aí que entra a questão da gestão da logística, Exatamente. Isso aí é um ponto legal que a gente vai falar também, né? Você colocou no assunto aí. Então, assim, essa gestão, o farmacêutico está diretamente ligado, né? Desde a hora que o paciente é admitido, fala assim, o médico está aqui, vai me atender. Só que o farmacêutico está sempre ali por trás. Ele não dá muito as caras não, mas está sempre ali para poder dar esse suporte. Doutor, a gente tem aqui uma quantidade para poder atender esse paciente, a gente tem uma outra possibilidade de tratamento para ele. Então, sempre trabalha com estratégias, né, André? Sempre estratégico, né? A gente acaba também analisando alguns exames junto com a equipe médica, fala assim, por exemplo, o paciente fez uma hemocultura, saiu o resultado dos exames dele, a gente teve uma sensibilidade a tais bactérias com tais antibióticos. Então, assim, eu já dou uma conferida no meu estoque, essa bactéria aqui desse paciente ela é sensível a 3 tipos, né? Então, doutor, eu tenho um estoque maior desse antibiótico aqui, vamos direcionar para ele que a bactéria desse paciente também é sensível a ele, então a gente está sempre trabalha ali em parceria, trabalhando em parceria. É bem legal esse trabalho aí. A gente faz muitas amizades com os médicos, eles estão sempre ali puxando, e aí, o que eu posso usar hoje? Como é que está meu estoque? Já está chegando? Então, é mais ou menos por aí. Então, você recomenda a área pra galera? Recomendo a área, é gratificante, sim. Porque, assim... É interessante porque você não precisa ser só trabalhar em drogarias, né, André? Não. De fato, a área farmacêutica hoje tem mais de 72 áreas de atuação, né? Então, né, desde da área estética, né? A área de esterilização, a área de alimentos, a área de indústria, né, a área de representação, a área de alimentos eu falei, mas é muito interessante também a bromatologia, acho que eu dei uma frisadazinha aqui. Mas são muitas áreas que o farmacêutico está aí, eu recomendo muito, porque por mais que seja uma coisa que estude muita química e tudo, você não vai ficar focado só na química. Então, você tem muita coisa para poder atuar. Legal. Quero até aproveitar o gancho que o André deu para falar para você que está nos assistindo que a Supermédica fornece, tá? Testes e autotestes de Covid para você que esteja precisando. Eu vou deixar o link aqui abaixo do nosso YouTube para você fazer a sua cotação com a nossa equipe do Televendas. Bom, continuando o nosso assunto, como você já atuou nessa área hospitalar, né? Explica pra gente um pouquinho como que funciona. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, desses processos das UTIs. Como que funciona a UTI dentro de hospital? O que é a UTI? Então, a UTI a gente atende pacientes graves, né, como eu já tinha falado, ou pacientes não tão graves, que precisam de um monitoramento mais específico, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da UTI que está ali acompanhando o paciente da hora que ele entra até a hora da alta dele, né? No caso pós-cirúrgico. Mas o que exatamente leva o paciente a precisa ir para a UTI, paciente X? Então, a gente tem algumas doenças que eu não posso simplesmente deixar o paciente em um leito de internação. Sim. A gente tem uma equipe maior na UTI do que no próprio hospital. Então, assim, o paciente teve um infarto. Beleza, a gente conseguiu estabilizar ele, tá tudo tranquilo, às vezes passa por uma cirurgia ou não. Eu não posso simplesmente deixar ele em um leito de internação, porque nesse período que os técnicos, os enfermeiros não estão no quarto, às vezes pode acontecer dele, né, vir a ter uma parada, ter algum outro sintoma, assim, que precisa de um atendimento rápido. Então, por isso, a gente deve transportar ele para uma unidade de terapia intensiva, porque lá a gente tem todo o suporte, né? Desde dos monitores... acompanhamento 24 horas, né? É um acompanhamento 24 horas, né? Para a gente ter lá
monitorização, a gente tem os ventiladores mecânicos, a gente tem a diálise também, né? Dependendo de cada quadro clínico do paciente, para a gente dar esse suporte para eles. Então, a UTI é bem legal nesse sentido aí, para monitorização e segurança do paciente. 24 horas a gente tem uma equipe por conta deles. Legal. André, você esteve de frente, né, nessa campanha aí do combate ao Covid-19. André, você esteve de frente, né, na linha de combate ao Covid-19. Infelizmente, as UTIs virou a fórmula de salvar as pessoas, literalmente, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi sua experiência, como que foi essa reação de frente, né? Como que funcionavam os bastidores ali da logística para poder salvar a vida das pessoas? Então, Isa, isso aí, eu falando como farmacêutico, o que a gente tinha que fazer, os cálculos que a gente tinha que fazer, porque, assim, a maioria dos pacientes entubados, sedados, a gente tinha que tomar o cuidado, né, com os cálculos das drogas, quanto tempo ia durar essas drogas, né? As bombas, né, que são as bombas de infusão, são um dos aparelhos importantes dentro da UTI. Elas ficavam, a gente passava anotando vazão, calculando, poxa vida, aqui está correndo a 10 ml hora, quanto tempo vai durar essa? Eu vou precisar ter mais quantas ampolas? Isso não causava desespero, não? É desesperador. Porque assim, por mais que a gente tenha o cálculo, a gente ainda tinha um problema da logística, né? Que a gente precisava conseguir muito medicamento em um intervalo, intervalo curto, né? Então, assim, de certa forma causava um desespero. Assim, a hora que você viu o seu estoque baixando, vai chegar só depois de amanhã. Eu falava, meu Deus. Aí já conversava com o médico, conversava com o fisioterapeuta, o que a gente pode fazer para poder diminuir uma sedação, melhorar a ventilação dele. Então, assim, o pessoal via muitas notícias de muitos óbitos, mas a gente teve muitas vitórias também. Claro. A gente venceu viu muito. Pacientes que passavam assim, por várias paradas cardíacas e voltavam. Né? A gente comemorava, a gente vibrava. André, geralmente as paradas cardíacas que você citou agora, elas, por conta da Covid, elas se desencadeavam por qual motivo que a pessoa dava parada? Então, normalmente as paradas cardiorrespiratórias, né? A gente tinha um colapso do pulmão, né? A Covid também é uma doença relacionada à parte sanguínea, né? Então, tudo circulatório, aumentava a pressão ou caía demais a pressão do paciente, né? Ficava oscilando demais, porque né? Os medicamentos sedativos, normalmente, eles abaixam, né, a pressão, o débito cardíaco. Então, até o funcionamento pulmonar, eles também têm influência nisso. Então, assim, às vezes você colocava uma quantidade muito elevada, uma vazão muito elevada da droga, para o paciente ficar sedado e bem acoplado ao ventilador, para que o ventilador pudesse fazer a função da respiração. Então, tinha que ser feito um ajuste muito delicado disso, muito preciso, porque a qualquer momento esse paciente poderia parar, né? Então, assim, quando parava, às vezes teve paciente que a gente ficou 18 minutos, 19 minutos reanimando. Aí, quando você conseguia estabilizar ele, né, que ele voltava, a equipe comemorava como se fosse um gol de final de Copa do Mundo. E cada alta, Isa, nossa, era fantástico. Fantástico. O carinho que as famílias tinham com a gente, né? Era uma vitória mesmo. Eu chego até a arrepiar de falar isso hoje, porque é forte. É muito forte. A gente perdeu muitas vidas, mas cada uma das vidas que a gente recuperou vale a pena. Alguns com sequelas, outros não. Mas foi muito... como que eu falo? Foi muito gratificante a gente dar alta para cada paciente desse. Bacana. Foi bem legal. Mas e esses bastidores aí foi bem corrido, corrido mesmo. Foi maratona, né? Maratona. E de fato a maratona, porque os hospitais eram muito grandes, né? Eles eram divididos em 5 UCIs, né? São os centros. Então a gente tinha 20 leitos em cada UCI dessa. Né? Às vezes eu tinha que correr de um lado no outro, porque assim, às vezes no meio da madrugada alguns médicos, né, iam para o repouso e ficavam outros. E aconteceu várias vezes a gente pegar 2 paradas ao mesmo tempo. Né? Um paciente parou na ponta de lá da UCI, o outro parou de cá, só tinha um médico na hora. Você corre, chama o outro médico para ajudar a gente, para dar o suporte. Então, assim, foi maratona também nesse sentido de correr, né? De chamar os médicos, vem correndo. Mas, assim, eu trabalhei, eu particularmente, a equipe que eu trabalhei foi fantástica. Dos médicos, fisioterapeutas, aos biomédicos que faziam os exames, as gasometrias, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, assim, a gente compartilhava tanta informação, tanto conhecimento, né? Cada dia um
trazia uma informação Cada nova. dia era algo novo, né? O médico trazia informação nova, o enfermeiro chegava com outro artigo que surgiu e tal, estudos novos. Então, assim, foi... O Brasil, Foi uma faculdade. o Brasil se abraçou, de Meu certa Deus. forma. Todos os profissionais se abraçaram para poder a gente dar uma solução mais rápida para esse caso Covid aí. E é até importante ressaltar, André, eu acho que muitas das vezes, assim, quem nos assiste, quem está nos assistindo, não deve imaginar também o quanto as distribuidoras fizeram um papel fundamental nessa questão, né? Porque se não fossem as distribuidoras hospitalares, né, para entregar com agilidade ali, com rapidez esses Exatamente. medicamentos, todos esse pronto para os hospitais. Isso, de fato, assim, né, eu falei muito da parte de dentro do hospital, né, dos profissionais que estavam dentro do hospital, mas o Brasil, de uma forma geral, todo mundo se abraçou muito para poder ajudar, né? Dos caminhoneiros, né? Da logística, assim, ó, gente, tô pegando a mercadoria aqui, eu preciso levar para lá e, assim, às vezes eu muitas vezes recebi medicamento, né? A parte do farmacêutico também cabe a conferência dos medicamentos, lote, validade, tudo. Então, assim, até o relato dos caminhoneiros que faziam os transportes desses medicamentos, eles chegavam e falavam assim, cara, saí ontem 1h da manhã, rodei 18 horas seguidas aqui, tirei um cochilo, mas eu consegui chegar. Bora pra cima. Eu falei, meu amigo, se você demora mais 1 hora, eu ia enlouquecer aqui dentro dessa UTI. Mas não, cheguei, graças a Deus, deu tudo certo, corre lá, resolve. Então, assim, o que você está falando é verdade mesmo. Foi todo mundo, né, das distribuidoras, do transporte, do pessoal da saúde, foi, assim, todo mundo se entregou, de fato, para poder resolver essa questão, trazer o melhor suporte para todo mundo. Isso é muito, muito verdade que você falou mesmo. André, ainda falando sobre esse assunto, porque você também faz parte, né, da gestão ali de logística do hospital, como que funciona? Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa questão, como que vocês estamos precisando disso, com quem vocês se comunicam, como que é essa questão? Então, Isa, isso é uma parte legal, né? Do farmacêutico hospitalar. Por quê? A gente calcula muito o custo, né? Porque não faz muito sentido eu ter um estoque imenso de medicamentos dentro do hospital parado, esperando que algum paciente precise. Sim. Então, a gente calcula ali a quantidade de leitos que a gente tem, a média de pacientes. Geralmente, o que mais sai, André? Dipirona, né? Uma coisa que sai muito, mas os antibióticos mais comuns, né? Ceftriaxona, piperacilina, o meropenem, né? São as 3 primeiras opções, né? Que a gente mais usa. Então, assim, esse cálculo é bem tranquilo de fazer, né? Porque os antibióticos normalmente são programados, a não ser que o médico precise fazer algum ajuste de dose para um paciente que tem alguma doença renal. Então, assim, a gente calcula ali, ó, se eu tiver aqui 3 pacientes, de quanto em quanto tempo eu uso esse medicamento, eu preciso ter quantos em estoque, e se chegar mais um paciente, eu vou ter quanto tempo para poder chegar isso de novo, né? Então a gente já calcula, o primeiro contato que a gente faz com o fornecedor, a gente já fala assim, ei, meu querido, quanto tempo você me entrega essa mercadoria aqui? A nossa transportadora a Supermédica é ágil, hein? A Supermédica é fantástica, isso aí eu sou suspeito para poder falar, Supermédica eu defendo é ágil. Isso é verdade. Então, assim, do cálculo do tempo para poder chegar na hora da compra, a gente tem que calcular final de semana, para a gente fazer uma compra emergencial em alguns casos, então a gente fica muito atento a isso. Legal. É bem legal esses cálculos aí. Vamos voltar um pouquinho a falar sobre UTI, né? Conta pra gente um pouquinho a diferença aí entre UTI e CTI. Então, Isa, a UTI normalmente ela fica dentro de hospitais maiores, né? Quando você tem um hospital aí com 100 leitos, mais ou menos, o ideal é que 6% desses leitos sejam de UTI. Né? Não quer dizer que um hospital de menor porte não possa ter uma UTI também. Ou, às vezes, é considerado até um CTI que não é para doenças específicas, um local que precisa que o paciente precisa de um monitoramento mais rigoroso para ele ficar ali. Já as UTIs a gente tem, né? A UTI pediátrica, a UTI adulta, a UTI neonatal. Então, assim, é uma coisa mais específica para certos tipos de doença. O CTI é mais um centro de monitoramento, né? Todos os dois intensivistas, mas tem essa pequena diferença, né? Um é mais específico para tratar doenças, a outra é mais um monitoramento intensivo mesmo desses pacientes. E o que significa essa questão de UTI humanizada?
Isso aí é um ponto legal, né? Que a gente falou a respeito do Covid há pouco tempo. Sim. E é uma coisa que impactou muito, porque, assim, quando os familiares deixavam seus parentes lá, os pacientes que chegavam para a gente, eles saíam agoniados. Você via no rosto de cada um deles que eles estavam apreensivos, sem saber, até porque a gente, de fato, não sabia muito a respeito da doença, né? A que rumo ia tomar isso. Então, assim, deixava o paciente, a gente passava o round, né? Eu vou falar um pouquinho do round também, o que é. Vamos. Então, deixava o seu familiar ali ir embora e a única notícia que tinha era por telefone. Né? Então, a gente passava, né, discutia a respeito do caso do paciente, qual conduta que ia ser tomada, se ia trocar antibiótico, se não ia trocar antibiótico, e ligava para o paciente para dar essa notícia. E quando a gente fala de UTI humanizada, né, inclusive lá no Hospital Luciano Chaves, é uma questão interessante que a gente tem abordado lá, é porque é o seguinte, né, a UTI tem várias estruturas, né, tem uma que a gente divide os leitos só com uma cortina, tem outras que a gente divide com a parede mesmo, né, ou divide com drywall. Então, assim, a permissão de alguns né? familiares estarem ali, logo após a conversa, a discussão do round, os familiares terem esse diálogo logo com o médico, para ele falar, e aí, como é que está meu familiar hoje? Teve uma evolução aqui, ou teve uma piora no outro aspecto. Acaba que ele fica mais perto ali do que está acontecendo. E quebra aquela angústia de você saber o que está acontecendo com o meu familiar. Mas isso depende dos casos ou não? Depende dos casos, né? Se a gente não tem uma doença infecto-contagiosa, então, assim, a possibilidade de ter essa UTI humanizada, de ter um familiar ali mais presente, para saber o que está acontecendo. Inclusive, vou dar uma dica, né, para os familiares, quando tiver com o paciente sedado, né, está entubado, fica um período mais longo sedado, é interessante que ele faça um diário da UTI, né? Tanto das coisas que aconteceram dentro da UTI, como o que aconteceu fora. Porque assim, a chance das pessoas saírem de lá, porque o nosso cérebro ele é fantástico, né? Pensa muito, mas ele também cria muitas coisas. Isso então, é assim, você passou um tempo sedado ali, sem saber o que estava acontecendo. Quando você volta, o seu cérebro, se ninguém te contar o que aconteceu, o seu cérebro vai criar uma situação e vai trazer aquilo como verdade. Então, esse diário da UTI é uma coisa bem interessante. Porque fala assim, tal dia, tal médico te atendeu, tal dia você teve uma melhora, tal dia você teve uma piora. Fulano de tal aqui do lado de fora, né? O filho daquele primo nasceu bonitinho, tá tudo tranquilo. Porque depois que essa pessoa vier a despertar, é interessante ela saber o que foi que aconteceu nesse tempo que ela ficou né, desligada do mundo, digamos assim. É um ponto da UTI humanizada, já que os familiares estão ali em contato direto com o médico e fazendo esse relatório. Legal. André, quais são as doenças mais comuns que levam a pessoa a ir para a UTI? Assim? Então, Isa, várias doenças, né? A gente tem aí, desde um infarto a uma infecção, né? Pode levar uma pessoa à UTI. Né? A gente teve um caso lá de uma paciente que teve uma fratura e teve uma infecção óssea. Né? Então, assim, a sepse a sepse, né? Uma infecção causada por bactéria ou fungo, enfim, ela pode levar o paciente a precisar de um monitoramento 24 horas, porque ela pode parar, ela pode ter a parada, ela precisa de um suporte ventilatório caso ela venha parar, ela precisa de um atendimento rápido. Então, assim, do pós-cirúrgico, para a gente acompanhar se não vai ter nenhum efeito, se não vai ter nenhum sintoma mais grave desse pós-cirúrgico, até uma infecção por bactéria, a gente pode indicar esse paciente a uma unidade de tratamento intensivo, né? Então, assim, não tem uma doença, não consigo numerar para você certas doenças, né? Mas vários casos podem subir para lá para a gente. Eu falo subir porque lá no hospital a UTI é no andar de cima, né? Pode subir para a UTI. Mas são várias doenças que a gente pode encaminhar o paciente para a UTI, sim. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de estrutura, né, dessa UTI. Quais equipamentos são utilizados numa UTI e para qual finalidade eles têm? Então, assim, a gente tem lá monitores, né, que vão verificar ritmo cardíaco, batimento cardíaco, curva, né, da monitorização, curva
da monitorização cardíaca, curva da saturação do paciente. A gente vê como esse paciente está saturando. A gente tem as bombas de infusão, né? Porque, assim, é um dos aparelhos que eu acho fantástico, a bomba de infusão, porque a gente precisa calcular quantos miligramas por quilo por minuto que eu vou administrar nesse paciente. Então, sem essa bomba que faz essa contagem gota a gota, quantos ml eu vou correr nesse paciente por hora. Então, é um dos equipamentos que a gente tem na UTI que eu acho fantástico. A gente tem os ventiladores mecânicos que os fisioterapeutas desempenham um papel fantástico. Eles conhecem muito, né, da questão ventilatória, Legal. desde a VNI, né, ou uma ventilação invasiva, quando a gente tem um paciente entubado, eles são fantásticos, né? E que eu me lembro, a gente tem a máquina de diálise também, né? Alguns pacientes precisam passar por hemodiálise dentro da UTI também. Então, sim, são um dos mais comuns que a gente costuma encontrar em todas as UTIs. Legal. André, tô numa UTI. O que eu devo perguntar para um enfermeiro, assim? Quais são as dúvidas, assim, até para eu ficar ciente do que está acontecendo? Até entra essa questão do diário, né, que você falou. Então, assim, inclusive no diário, a gente não deve anotar o que aconteceu de ruim, né, dentro da equipe, porque, assim, acaba que quando o paciente desperta, ele vai ficar com raiva. Esse médico não me atendeu bem, você escreveu que ele não me atendeu bem. Mas, assim, no caso das perguntas, é difícil. Porque, assim, quando você não sabe a respeito da área da saúde, o pessoal fala assim, Fica muito... meu familiar, por exemplo, está usando uma heparina, que é um anticoagulante. Mas e aí, ele não vai sangrar? Então, assim, certos tipos de pergunta a gente tem que ter um certo cuidado e tem que tomar muito cuidado com o senhor Google. Né? Porque a gente vai pesquisar ali. Google, né? Exatamente, a gente vai pesquisar ali e acaba que a gente tem umas informações que a gente não são pode levar. Às vezes, né? A gente, principalmente nos medicamentos, os médicos, às vezes eles usam uma droga para poder aproveitar o efeito colateral dela, não o efeito principal. Entendi. Né? Então, assim, essas perguntas, desde que você seja da área da saúde, elas são esclarecedoras. Mas pelo menos algo básico, né? Tipo assim, qual é a função desse médico que está cuidando do meu familiar, né? Assim, a gente tem até mais de um médico, né? A gente tem um médico plantonista, tem um médico diarista, né, que passa para poder discutir com outro médico e com a equipe multidisciplinar o caso desse paciente. Então, é legal. Eu falei, e aí, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceu de ontem para hoje? A gente teve uma melhora, Legal. Então, é mais nesse sentido. Desde que você não fique procurando, né, as respostas. Por que não melhorou? O doutor falou comigo que ia entrar com antibiótico hoje, que talvez amanhã ele estaria melhor. Chega no dia seguinte, doutor, mas ele não melhorou. Eu falei, calma, tudo tem um tempo, né? A gente esperava que ele melhorasse, né? Mas, assim, essas perguntas a gente responde, mas não é uma ciência exata, né? A área da saúde não é uma matemática. Então, a gente toma muito cuidado, né? Até na hora de responder. A gente é bombardeado com perguntas, mas na hora de responder a gente tem que tomar muita cautela. Sim. Né? Na UTI Covid, então, era claro. Fala para mim que meu familiar vai sair daqui. Fala, olha, eu vou fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para a gente poder tentar trazer ele de volta. Agora, não é uma ciência exata. É complicado. André, como que você poderia ressaltar como é o trabalho de uma UTI, assim? Literalmente ali um monitoramento de 24 horas e atenção exclusiva, né, para quem Isa, tá ali dentro. Isso aí eu acho que é a hora de eu te falar da equipe multi, né? Que as pessoas veem muito o enfermeiro e o médico. Normalmente as pessoas estão todas com o mesmo privativo, né? Da mesma cor, né? Alguns hospitais já colocam o enfermeiro com o privativo de uma cor, o médico de outra, mas enfim, só da gente saber quantos profissionais tem que atuam dentro de uma UTI, eu vou citar alguns aqui, né? Claro. Vou começar puxando para o meu lado, né? A gente tem o farmacêutico hospitalar, o farmacêutico clínico, a gente tem o médico plantonista, a gente tem o médico diarista, a gente tem o enfermeiro, a gente tem o nutricionista, o fisioterapeuta, a gente tem o psicólogo. Então, assim, quando a gente deixa um familiar numa unidade de terapia intensiva, para a gente começar a quebrar esse tabu, né? Meu Deus, está péssimo. Eu falo, por mais que o seu familiar esteja numa situação de saúde difícil, ele está no melhor lugar, o melhor lugar que o seu familiar possa estar.
Sim. Porque são profissionais de todas as áreas, inclusive dentista também faz parte desse corpo clínico aí, né? Então, assim, é o melhor lugar para um familiar estar, que é o melhor cuidado e 24 horas. Qualquer coisa que acontecer, né, desde uma escala de decúbito que está ali, os técnicos estão acompanhando, a gente tem que mudar ele, tem que trazer algum outro material, algum outro curativo para evitar que essa lesão cresça, né, ou apareça de fato. Então, assim, é o melhor lugar para se estar diante de uma situação que é triste, a UTI é a mais segura. Legal. André, tem mais alguma curiosidade que as pessoas não sabem sobre essa área? Boa pergunta. Eu acho, as pessoas não costumam saber muito sobre a UTI, né? Eu acho que... Por que você acha que as pessoas têm uma restrição tão grande, assim, de UTI? Esse medo, às vezes. Mas é esse medo mesmo, porque, assim, quando a gente tem uma UTI humanizada, né, que é o nosso caso lá, fica mais fácil, os familiares ficam mais confortáveis diante da situação, porque você tá lá, né? tá ali, você tem uma resposta, você sabe como que tá, tá melhorando, tá piorando, porque acho que a angústia maior das UTIs é você não acompanhar o progresso. É você não saber o que está acontecendo, né? Essa acho que era uma preocupação maior dos familiares, e por isso, fala assim, nossa, tá na UTI, meu Deus, e agora? Né? Então, é isso que a gente tinha e que está sendo mudado, esse cenário. Né? Então, é muito interessante a gente tocar no assunto de UTI aqui, para esclarecer um pouco, para as pessoas ficarem mais cientes do que acontece lá dentro, quantos profissionais tem, né? E que o tratamento vai ser o mais efetivo, né? Então, é legal. Até assim, quando você tem mais de um médico discutindo isso, né? Deixa eu falar sobre o round. Claro, fala sobre o round. O que é um round? Todo dia, quando o médico diarista passa, reúne-se todos esses profissionais que eu citei. Certo. Né? Então, assim, às vezes o médico está seguindo uma linha de tratamento por um caminho que ele acha que é por ali. Na hora que a gente senta para poder discutir a questão desse paciente, cada um dá a sua opinião. E às vezes ele não tinha pensado dessa forma. Entendi. Né? Então, esse round que é discutido... como se fosse uma reunião de pauta. É uma mesa redonda, exatamente. Todo mundo senta ali e fala, eu acho que pode ser por aqui. Boa ideia, vamos anotar aqui para a gente ver. Legal. A gente chegar numa conclusão, todo mundo. E todos os profissionais chegando a essa conclusão, a gente toma a decisão do que fazer. Caramba. Então, assim, essa é uma curiosidade que às vezes as pessoas não sabiam. Sim. Poxa vida, eu não sabia que acontecia isso. Eu não sabia disso. Então, a gente acha que é porque a gente só vê o que tá ali na frente. A gente porque não vê a gente vai e conversa com o médico, de vez em quando a gente passa pelo enfermeiro, né? Farmacêutico mesmo, ninguém nunca vê. Né? O nutricionista a gente não vê. O nutricionista é um outro profissional que tem um papel extremamente importante. Isso é verdade. Que o pessoal fala assim, mas está perdendo peso. O nutricionista vai tomar conta, ele vai fazer uma dieta balanceada, ou vai ser uma dieta via sonda nasointeral. Líquida, né? Tem várias formas de administração de dieta, mas uma das que eu acho mais interessante, que o nutricionista tem essa responsabilidade, né, de auxiliar, até na lesão, né? Fala assim, eu tô com uma ferida e tal, e o nutricionista também ajuda, mas como? As dietas, as proteínas, né, albumina. Que ajuda a regenerar aquela ferida mais rápido. Exatamente, é isso aí. Tá vendo? Você tá sabendo. Já tô sabendo. Entrevistando muito médico aqui, eu já vou ficando por dentro dos assuntos. Isso aí. André, tem mais algum assunto que você queria falar, que você gostaria de falar sobre as UTIs? Ou foi isso que a gente... acho que a gente falou vários assuntos interessantes aí. Né, em relação à questão da logística, eu não tenho como não falar da Supermédica, né, das poucas pessoas que eu tive o prazer de conversar aqui, são todos fantásticos, né, do meu amigo Gessiel, que me atende todo dia. O Gessiel é um dos mais velhos de casa da Supermédica. Meu amigo goiano, exatamente. Então, a Patrícia me atendeu outro dia, eu conversei com a Helena, né, a farmacêutica, a doutora Helena. Isso. Gestora da qualidade aqui da Supermédica. Exatamente. Então, assim, traz uma segurança para você trabalhar quando você tem uma empresa comprometida ao seu lado. Né? Isso é verdade. Você tem a compra, você tem os produtos, né, dos 14 mil itens que vocês têm em estoque. Então, uma logística avançada faz total diferença. Uma logística avançada que faz diferença. Então, assim, da hora que você identifica o que você precisa até a hora da entrega, né, do seu material no hospital, você tem a segurança de falar assim, eu vou ligar lá que eu sei que eu vou ser bem atendido, que para mim é uma coisa que faz toda a diferença, o atendimento.
Mas além do atendimento, o prazo de entrega, a variedade de produtos e a certeza que você vai receber, não vai, né? Ah, faltou, furou meu estoque, não vou te entregar. Falo, nossa, e agora? O que eu faço? Então, eu sou suspeito de falar da Supermédica, assim. Que coisa boa. A gente fica muito feliz com esse feedback. Mais uma vez, eu quero ressaltar para você que está nos assistindo, o André deu o gancho aí da Supermédica. Nós somos uma distribuidora hospitalar, temos mais de 14 mil itens hospitalares em nosso estoque. Inclusive, se você quer de hospital, clínicas odontológicas, estética, nós temos também o nosso Express, viu, André? Não sei se você sabe, nós temos o nosso Express aqui em Goiânia. Ter um entrega rápida aí para quem está precisando. Então, se você está precisando fazer sua cotação, vou deixar o link aqui no nosso canal do YouTube, o link aqui abaixo na descrição para você já fazer sua cotação com a nossa equipe. André, eu quero muito agradecer a sua participação. Acho que a gente conseguiu quebrar muitos paradigmas sobre as UTIs. Exatamente. Conseguimos falar de várias áreas que fazem parte do farmacêutico, né? Eu acho que a gente conseguiu até dar um norte para quem está querendo entrar nessa área ou para quem está se formando nessa área, né? Os universitários. E é isso, eu quero agradecer, quero te dar a palavra. Que isso, Isa, eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer vir conhecer pessoalmente a Supermédica, né? Como eu já disse, sou suspeito para falar, eu gosto muito de trabalhar com vocês. E sempre que precisar, eu estou à disposição, pode me chamar que eu venho com o maior carinho. Com certeza, nós que agradecemos. Mais uma vez, agradeço a sua participação no nosso podcast. E nós vamos ficando por aqui. Eu aguardo você no nosso próximo programa. Até lá!